Ao longo de muitas semanas temos vindo a estudar com o pastor Quingião acerca da armadura de Deus. Eu creio que todos nós fomos encorajados e fomos motivados a revestirmos de toda esta armadura. Quero agradecer a vossa permanência, a estarem desse lado a ouvir este estudo e nós vamos começar uma nova série já no próximo mês de maio, A Família Ideia de Deus. Fica connosco. Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais uma noite de ensino. Hoje vamos terminar o nosso estudo acerca da armadura de Deus. Essa armadura poderosa, eficaz, sobrenatural, espiritual, a armadura divina que Deus concebeu e idealizou para cada cristão, para equipar o seu exército. Nós já vimos anteriormente que é da responsabilidade de cada um se revestir dessa armadura. Para quê? Para que no dia mau, quando nós somos afrontados pelas astutas ciladas do diabo, nós possamos ficar firmes. De facto, Paulo usa muito essa expressão, ficar firme, ficar firme, ficar firme. Quando Deus utiliza essa expressão ou inspira alguém para escrever essa expressão, uma expressão repetida na Bíblia, significa que aquela expressão tem uma relevância muito grande. Então Paulo, ele adverte-nos, ele dá um grito de alerta para que nós possamos ficar firmes, revestindo-nos de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, nós já consideramos as peças que Paulo expõe lá naquela descrição de Efésios 6. Essa armadura tem outro elemento preponderante, que de facto Paulo não o coloca ou não o cola a um elemento da armadura do soldado romano. No entanto, eu tive a liberdade intelectual e a liberdade emocional para poder colar esta peça, esta função do exército de Deus a uma outra peça da armadura que não é descrita aqui em Efésios 6, outra peça da armadura do soldado romano. Eu vou falar acerca de oração. Não vou falar de uma forma exaustiva, não vou falar dos métodos de oração, não vou falar acerca dos princípios de oração, não vou abordar a questão por esse lado. Porquê? Porque eu conheço gente que conhece muito as técnicas de oração, conhece os métodos de oração, mas de facto ora muito pouco. Então o que me interessa aqui é revelar, é salientar, é expor, é exaltar a verdade da oração, a importância da oração, a vida de oração. De facto, a nossa vida só sobrevive com a oração. A oração é uma necessidade, é mais do que uma necessidade, é um princípio de sobrevivência. Nós precisamos de orar diariamente. Nós precisamos de ter esta relação com Deus, esta relação íntima com Deus, esta relação em favor dos outros, em favor de nós, mas também na relação com Deus íntima. Então, é necessário que nós oremos, aliás, é mais do que necessário, é imperioso que nós oremos, é vital que nós oremos, é uma questão, oração é uma questão de sobrevivência. Como Paulo não refere mais nenhum elemento da armadura do soldado romano para fazer uma analogia com o poder ou com a atividade da oração, eu tomei a liberdade de considerar mais dois aspectos da armadura do soldado romano, a lança e a capa. No entanto, antes de explanar este assunto, eu vou ler o texto, em Efésios 6:18, que fala acerca da palavra de ordem, da motivação, da inspiração que Paulo coloca neste texto para nos levar a orar. E diz assim o seguinte: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplicas por todos os santos. Vou ler o 19 também. E por mim, diz Paulo, para que me seja dado a abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Vou ler o versículo 18, reforçar a ideia. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu podia considerar aqui um princípio, o valor desta máxima, o princípio do todo, todos os santos, toda a oração, toda a súplica, em todo o tempo. Há aqui uma máxima dos todos. Paulo fala dos todos. Então é importante, de facto, que nós consideremos a oração como um motivo de sobrevivência, um fundamento que nos faz sobreviver, algo imperioso. A nossa sobrevivência depende, de facto,
da nossa oração, depende de facto da nossa relação com Deus, do nosso contacto, da nossa comunicação com o Criador. A armadura do soldado romano, e agora vou tomar essa liberdade, como disse anteriormente, de fazer aqui uma analogia entre a oração do cristão que compõe esta armadura de Deus em nós, que nós devemos nos revestir dela, mas também vou fazer esta analogia com outras peças que historicamente e culturalmente e belicamente, compunham a armadura do soldado romano. Quais peças? O soldado romano tinha também algumas lanças. Existiam diversos tipos de lanças, mas a nós interessa-nos considerar apenas duas. Uma lança mais pequena, feita fundamentalmente de ferro, de metal, e uma lança maior. E também a capa do soldado romano. Eu quero considerar estes três elementos para estabelecer aqui uma analogia entre cada um deles e a nossa oração. Como eu vos disse, eu não vou falar de métodos de oração, nem princípios de oração, isso deixa à consideração de cada um. Há tantos estudos sobre a oração, não é agora pertinente falar sobre eles. O que me interessa aqui é despertar o nosso interesse, despertar o nosso entusiasmo, despertar a nossa motivação para a importância da oração. Nós sobrevivemos quando oramos. Então, o soldado romano tinha também duas lanças e uma capa. Normalmente o soldado romano levava estas duas lanças, uma lança maior e uma lança mais pequena. Estes dois tipos de lanças tinham propósitos diferentes, tinham funções diferentes. A lança mais pequena, ainda que sendo mais pequena, normalmente era toda composta de metal, de ferro, e ela tinha a função de ser arremessada à distância para alcançar os adversários, como aquilo que eu disse, à distância. Ou seja, a lança era atirada para poder infringir um dano no inimigo à distância. Que era a lança chamada o pilum, que era uma lança curta, uma lança pesada, que era arremessada à distância para ferir o inimigo à distância. Servia para atingir o inimigo a longas distâncias. A lança era pesada e quase sempre fabricada em ferro. Então a nossa oração também pode ser arremessada à distância para poder alcançar territórios, cidades, famílias, alcançar circunstâncias que nós não estamos a ver, que estão distantes de nós em termos da nossa capacidade visual, mas podemos orar no sentido de alcançar a vitória, alcançar a mudança dessas circunstâncias que estão distantes de nós. Então nós podemos arremessar a nossa lança da oração, alcançando coisas que nós agora não vemos, parecem estar distantes. Mas havia uma lança maior, uma lança mais comprida, que normalmente era feita de madeira, com a tal ponta em metal. Essa lança servia para uma luta corpo a corpo. Servia para o soldado romano atingir o seu adversário numa distância mais curta. E é interessante perceber isso porquê? Porque nós também temos a possibilidade, criando esta analogia, nós temos a possibilidade, não só de através da nossa lança de oração, alcançar territórios, alcançar cidades, alcançar famílias, alcançar perdidos, a transformação de circunstâncias que estão longe de nós, fisicamente longe, mas também podemos, através de uma lança mais comprida, através da nossa oração, orar por pessoas que estão perto de nós. Por exemplo, quando nós oramos por alguém que está a ser consagrado, quando nós oramos por alguém que está perto de nós e nós impomos as mãos para que ela seja curada, quando nós oramos por alguém que está possesso, endemoniado e nós oramos para que a pessoa seja liberta, então nós temos esta lança mais comprida que nos ajuda a orar por coisas que nós vemos, coisas que nós conhecemos visivelmente. Ou seja, ter uma luta corpo a corpo para estabelecer uma liberdade, uma cura, um sentido de salvação nas pessoas pelas quais nós oramos. Então, existiam estes dois tipos de lanças. A oração pode atingir à distância, como eu já disse, e é importante que nós entendamos isso. Quando nós oramos, nós podemos atingir territórios, cidades, famílias, situações distantes de nós, e nós podemos, através da nossa oração, fazer uma transfiguração nessas circunstâncias. Também nós temos uma oração que pode ser estabelecida em distâncias curtas, como eu já disse, quando oramos por alguém fisicamente que está perto de nós. Paulo faz um desafio a todos nós. Isto é um desafio pertinente. Orai sempre. Orai em todo o tempo. Orai sempre. Orai em todo o tempo. A nossa oração
é a lança que invade o mundo espiritual. A nossa oração é a lança que invade o território do inimigo, que invade espaços espirituais a longas e curtas distâncias. Então, torna-se vital, torna-se pertinente que nós oremos. Oremos todos os dias, em todo o tempo, com toda a oração, com toda a súplica, por toda a gente, por todos os santos e por todas as circunstâncias. É importante que nós oremos, é vital a importância da oração. Então eu quero considerar este aspecto. Nós podemos orar por situações que estão distantes de nós podemos orar por situações que estão perto de nós, mas em todo o tempo. Então, orai sempre, é o desafio de Paulo. Orai em todo o tempo, é o desafio de Paulo. Esta palavra, orai sempre, este termo, orai sempre, orai em todo o tempo, é um termo em grego que é traduzido por enpantikeiro. Enpantikeiro. O que é que significa enpantikeiro? Significa que eu devo orar sempre, em todo o tempo, com uma forma específica de oração ou com todas as formas de oração. Eu posso fazer uma oração em todo o tempo, com o tempo disponível que eu tenho. Se eu tenho 8 horas disponível por dia, eu devo orar 8 horas disponível, as 8 horas que eu tenho disponível. Se eu tenho apenas 1 hora disponível por dia, eu devo orar em todo o tempo, ou seja, o tempo que eu tenho disponível. Então eu devo orar essa hora que eu tenho disponível. Se eu chego a casa cansado do trabalho e tenho apenas 10 minutos disponível, eu devo aproveitar esses 10 minutos que eu tenho disponível para orar. A oração tem essa eficácia. Em todo o tempo. Qual tempo? O tempo que eu tenho disponível. Para quê? Para orar com um tipo de oração que eu conheço, imaginemos, uma oração de ação de graças, uma oração de guerra espiritual, uma oração de intercessão, ou para orar com todo o tipo de oração. Ou seja, juntando todo o tipo de oração que eu conheço, também posso orar nesse tempo que eu tenho disponível. Então o que Paulo está a dizer, enpantikeiro, significa eu devo orar em todo o tempo, em todo o momento, significa em toda a ocasião, em toda a estação, em todo o momento possível. Enpantikeiro, em todo o momento possível. Quando é possível, eu oro. Não é? Se eu tenho só 10 minutos para orar, é o que me é possível, eu oro esses 10 minutos, em todo o tempo que eu tenho possível. Com o quê? Com todo o tipo de oração que eu conheço ou com só um tipo de oração. Não importa. O importante é que eu possa orar em cada momento, em cada ocasião, em cada tempo específico, em cada momento possível. Ok, agora, então é importante considerar este aspecto. O apóstolo Paulo adverte-nos, o apóstolo Paulo lança este desafio para que nós oremos sempre. Sempre quando? Sempre que tenhamos possibilidade de orar. E devemos de aproveitar esse tempo que nos é disponibilizado para podermos orar com um tipo de oração ou com todos os tipos de oração que nós conhecemos. Depois, quero falar acerca da capa. A capa tem diversas funções. A capa protegia o soldado do frio, protegia o corpo do soldado, cobria completamente o corpo do soldado, mas também a capa podia ser extensível a outros soldados. A capa podia consolar a vida do próprio soldado ou podia consolar a vida dos outros soldados. Essa é a capa da intercessão. A intercessão pode ser feita em nosso favor, mas a intercessão também pode ser feita em favor da família, em favor dos irmãos, em favor de outras pessoas, em favor dos perdidos. A capa cobre a nossa personalidade toda, mas também pode ser extensível à personalidade de outras pessoas. A capa é um elemento da armadura do soldado cristão, que não só o cobria a ele e o consolava a ele, mas também podia cobrir os seus camaradas e consolar os seus camaradas. A nossa capa de oração, cobre toda a nossa personalidade, todo o nosso homem exterior e todo o nosso homem interior. Ele cobre a nossa personalidade por inteiro. Ele cobre a nossa mente, a capa cobre a nossa alma, a capa cobre o nosso espírito, a capa cobre o nosso caráter, a capa cobre a nossa vida diária, a capa cobre as nossas relações. Então, nós temos uma capa de intercessão que pode trazer consolo à nossa vida e consolo à vida das outras pessoas. Consola toda a nossa personalidade, mas também consola a personalidade dos outros. Também podemos, através da oração, consolar o corpo dos outros, a alma dos outros, o caráter dos outros, a mente dos outros, através dessa capacidade de intercedermos pelos outros. Isto é a extensão da unção de Deus na minha vida. No fundo, o que é que a oração produz na minha vida? Uma certa unção, um certo clima, uma certa atmosfera, uma certa vivência, uma certa capacidade de poder ser tratado por Deus, não é? Ajustado por Deus. E esse ajustamento pode ser extensível a outras pessoas.
nós podemos estender esta capa de intercessão a outras pessoas, ela pode ser extensível aos outros de forma a consolá-los, a envolvê-los, a cuidar deles e a livrá-los do perigo ou livrá-los de situações adversas. Da mesma forma, quando nós estamos protegidos pela capa da oração, o Espírito Santo intervém em nós e nós podemos ser consolados, livres, envolvidos com Deus e consolados pelo Espírito Santo. Isso pode ser transferido para a vida das outras pessoas. Ao intercedermos, nós lidamos com o nosso egoísmo. Isso é o próprio Deus. Há uma versão na Bíblia, acho que é Romanos 2, que Deus fala acerca de nós lidarmos com o nosso egoísmo. O nosso egoísmo é um flagelo para a vida do ser humano. O ser humano desumaniza-se quando se torna egoísta. Então, quando nós intercedemos pelas outras pessoas, é a primeira fase de nós estarmos a lidar com o nosso egoísmo. Em primeira instância, nós pensamos nos outros em oração. Nós consideramos os outros através desta capa de consolo, desta capa de livramento, desta capa de envolvência, desta capa de amor. Nós oramos pelos outros, anulando a nossa necessidade de sermos egoístas, anulando a nossa natureza pecaminosa de sobrevalorizarmos o nosso ego, sobrevalorizarmos as nossas pretensões. Então, quando nós oramos, nós estamos a lidar com o nosso egoísmo. Quando nós intercedemos pelos outros, nós confortamos, nós contemplamos, nós envolvemos outros nesta atmosfera espiritual. Então, quando eu estendo a capa da oração, orando pelos outros, eu estou a estender a atmosfera de Deus que está na minha vida à vida das outras pessoas. Porquê? Porque há pessoas que não têm capacidade, não têm sabedoria, não têm determinação e às vezes estão a passar por momentos difíceis, momentos muito nefastos, que não lhes dá força anímica, não lhes permite ter força anímica para poder orar por elas. Então nós estamos a interceder, nós nos estamos a colocar no lugar delas. Nós estamos a colocar no lugar da dificuldade delas e nós estamos entre elas e Deus no sentido de as consolar, livrar, envolver, libertar, no sentido de as confortar nessa atmosfera que Deus está a criar em nós. Então, quando nós oramos pelos outros, nós anulamos fundamentalmente o nosso egoísmo e nós privilegiamos os outros com a atmosfera que Deus está a criar em nós através da oração. Imagine que alguém não tem sabedoria para orar, está numa fase anímica muito difícil, muito frágil. Nós oramos por essa pessoa, cobrindo com a capa da oração, da intercessão, de forma a confortar essa pessoa. O Espírito Santo quer partilhar connosco o seu manto. Ele não é egoísta. Da mesma forma, nós devemos partilhar com os outros o manto da oração, o manto da intercessão. Esta faculdade só se consegue com a presença de Deus em nós e nós na presença de Deus. Eu lembro-me de uma história interessante, quando eu me desviei há muitos anos atrás, e depois eu voltei para o Senhor, passado um ano, uma irmã que nem sabia ler nem escrever. Ela chega perto de mim, quando eu voltei para a igreja, ela disse-me: Kim, eu orei por ti durante um ano. E eu percebi no meu espírito que aquilo tinha sido verdade. E de facto, se eu fui protegido, confortado, consolado, amado e fui atraído a Deus, foi através da capa de oração que essa irmã carregava. O Espírito Santo a ungiu com esse manto de intercessão e esse manto de intercessão foi extensível à minha vida de forma a trazer-me para Deus novamente. Eu senti isso, eu percebi isso, foi uma evidência no meu espírito tão forte, tão claro. Então, essa capa da intercessão só é possível quando a presença de Deus está em mim, mas também quando eu me determino a estar na presença de Deus. É interessante ver uma coisa: Moisés foi contemplado com essa unção, Moisés foi contemplado com essa presença, mas é interessante perceber que Moisés teve que se determinar a ir ter com Deus, a subir o monte, a passar por aquele momento difícil para alcançar essa mesma presença. Isso acontece connosco. Nós, para podermos estabelecer este padrão de que temos que estender à vida dos outros este conforto da unção de Deus, este conforto do livramento de Deus através da intercessão, nós devemos de carregar essa capa até à presença de Deus, para que Ele ative essa função da oração, esse dom da oração. A oração na sua presença, ela cria uma certa intimidade. Então eu quero chegar aqui a um princípio agora. Como eu vos disse, eu não vou apresentar técnicas nem métodos de oração, só falei da oração à distância para alcançar as coisas que estão distantes e parecem invisíveis, mas a oração também na proximidade,
não é? Quando nós oramos por alguém, a oração é uma distância que nós vemos a situação difícil. Mas também falei acerca da capa, que é extensível, esta atmosfera de unção, esta atmosfera de conforto, esta atmosfera de consolo, esta atmosfera de livramento, esta atmosfera que acarinha os outros, então, que só é possível quando eu passo tempo na presença de Deus. E eu quero agora trazer aqui um assunto que para mim é importantíssimo, ou seja, como é que a minha oração pode produzir efeito na realidade, como é que ela pode frutificar na vida dos outros e na minha vida, se eu não estou na presença de Deus, se eu não passo tempo na presença de Deus. Há diversas coisas que Deus pretende de nós. A primeira coisa que Ele pretende de nós é a nossa vida. Quando nós nos salvamos, quando Jesus nos recebe, nós dizemos que aceitamos Jesus, mas no fundo é Ele que nos recebe, nós entregamos-lhe a nossa vida. Depois, nós percebemos que temos que lhe entregar o nosso tempo. E quanto mais tempo nós passamos na presença de Deus, mais são evidentes as coisas de Deus em nós. Por exemplo, os discípulos faziam milagres, não é? Na igreja primitiva. Estevão fazia milagres, Filipe fazia milagres, Pedro fazia milagres. Porquê? Porque eles passavam tempo em Panticairo, em todo o tempo. Eles passavam todo o tempo disponível na presença de Deus, em oração. Mas também depois Deus pretende que nós não entreguemos só a nossa vida e o nosso tempo, Deus pretende que nós lhe entreguemos tudo. E esse entregar tudo é tudo mesmo, não é? Tudo mesmo. Em oração entregamos-lhe tudo, entregamos tudo o que nós temos, tudo quem nós somos. E esse entregar tudo vai possibilitar o quê? Vai possibilitar alcançar coisas poderosas, como por exemplo a sombra de Pedro curava os enfermos, não é? Eles ressuscitavam os mortos, mas isso é necessário que nós atinjamos esse tipo de unção, ou seja, entregar tudo a Deus, entregar a vida, entregar o tempo, entregar tudo. Mas eu ficaria muito satisfeito se nós lhe entregássemos o tempo, porque isto transfiguraria as circunstâncias à nossa volta, transfiguraria pessoas à nossa volta. Então é necessário para que nós possamos ter esse fruto da oração, que seja extensível aos outros, anulando o nosso egoísmo, é necessário que nós passemos tempo em oração, na presença de Deus, oração na intimidade. E essa vida de intimidade é uma vida em que a minha vida se mistura com a vida de Jesus, ou Jesus se mistura com a minha vida. É o lugar onde Jesus permanece na intimidade. Jesus permanece nessa intimidade. É o lugar onde eu sou cingido pela unção de Deus, o lugar onde o Espírito Santo me revela, o lugar onde o Espírito Santo intensifica as virtudes de Jesus em mim. Nesse lugar os demónios não entram. Nesse lugar eu não sou assolado por coisa alguma, por circunstância adversa alguma, que é o lugar de intimidade. Jesus está lá, Jesus está concretamente lá, Jesus está especificamente lá para me envolver nas suas virtudes. E é o lugar onde o Espírito Santo ele pretende intensificar essas virtudes de Jesus na minha vida. Quando saio desse lugar, era o que acontecia com Moisés. Moisés estava lá na presença de Deus, não é? Lá no lugar santíssimo. Quando Moisés saía de lá, ele refletia a glória de Deus. Ele refletia aquela glória, aquela atmosfera. A capa, o manto do Espírito Santo o envolveu. Ele se misturou com Deus e Deus se misturou com ele. E quando eu tenho essa relação com Jesus, em Panticairo, em todo o tempo disponível, sempre que eu tenho tempo, eu devo ter esta intimidade com Jesus. Quando eu tenho essa intimidade com Jesus, quando eu saio desse lugar de intimidade, a glória de Deus, não é? Aquela virtude de Jesus, ela se reflete em mim e ela se reflete para os outros. Quando Moisés saiu do lugar santíssimo, daquela relação íntima com Deus, o que é que aconteceu? Eles viram a glória expressa em Moisés. Eles perceberam que a glória de Deus estava expressa em Moisés. Nesse lugar, no lugar da intimidade, ou seja, em Panticairo, orando em todo o tempo, se eu orar com esta oração de intimidade, porque em Panticairo, como eu vos disse anteriormente, é poder desenvolver um tipo de oração, ou todos os tipos de oração, e neste caso eu vou desenvolver um tipo de oração. Qual tipo de oração? A relação de intimidade com Jesus. Jesus partilha o seu coração e confia-me os seus segredos. É neste lugar de intimidade onde eu não ouço barulhos externos nem barulhos internos. Não ouço o barulho do mundo nem das circunstâncias, mas também não ouço o barulho da minha mente, das minhas preocupações, das minhas dificuldades. Eu estou concentrado em Jesus, concentrado nesta relação simbiótica, nesta relação harmoniosa com o Espírito Santo, e aí Jesus partilha o seu coração, aí Jesus partilha os seus segredos, e nesse lugar eu conheço as profundezas de Deus. Então esta oração de intimidade, onde eu vou ser contemplado com esta atmosfera, com este manto da unção do Espírito Santo,
Ele revela-me as profundezas que Deus quer revelar. Onde é o lugar de intimidade? Onde é que eu recebo essa unção? Onde é que eu posso partilhar a minha vida com Jesus e Ele partilha a sua vida comigo? É num lugar onde eu recebo poder, onde eu recebo virtudes, onde eu recebo conhecimento, onde eu recebo a manifestação da glória de Deus. É o lugar onde eu anulo a minha carne. Até eu preciso, antes que eu possa estender a minha unção, antes que eu possa estender a unção de Deus na minha vida aos outros, anulando o meu egoísmo, lançando a capa do conforto, lançando a capa do livramento, lançando a capa do envolvimento, do consolo, do cuidado, lançando a capa sobre os outros, eu preciso de ser cuidado, de ser livre, de ser consolado neste lugar de intimidade com Jesus, onde Jesus transfere para mim todas as nuances do seu caráter. Ele revela quem Ele é. Ele revela quem Ele é na essência, a sua natureza divina. Ele se revela a mim, Ele revela as suas profundezas. Então eu preciso deste lugar. Eu preciso de estar neste lugar, no lugar de intimidade em oração. Paulo diz, orando em todo o tempo, por todos os santos, com toda a oração em todo o tempo. Mas tudo começa onde eu estou todo o tempo, com toda a oração, com toda a súplica, com todo o interesse, com toda a determinação, com toda a entrega, com toda a abnegação, com toda a humildade, no lugar onde Jesus está comigo, neste lugar de intimidade. Aí eu recebo as tais virtudes, o tal poder, o tal conhecimento e a tal glória de Deus na minha vida. E nesse lugar é o lugar onde eu anulo a minha carne. E é o lugar onde os demónios não podem ter intervenção nenhuma, porque eles não têm qualquer tipo de interferência, onde Jesus manifesta toda a sua virtude. É o lugar onde a minha oração se expressa pelo Espírito Santo. E de facto, Paulo tem uma expressão interessante em Coríntios. Ele diz que nós devemos de orar, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. De facto, nós temos as nossas fraquezas. Podem não ser os nossos pecados, mas nas nossas fraquezas, nas nossas fragilidades, Ele nos ajuda. E quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo ora connosco, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo faz uma parceria connosco. O Espírito Santo estabelece uma relação harmoniosa connosco. Eu faço a minha parte, Ele faz a parte dele. E isto é uma relação, uma cumplicidade tremenda, uma cumplicidade muito forte entre mim e o Espírito Santo, ou o Espírito Santo e eu, uma cumplicidade muito forte, onde Ele me ensina a ver as profundezas de Deus. Ele me ajuda, através de gemidos inexprimíveis. Quando eu não sei orar, eu posso orar a Deus com gemidos inexprimíveis. É a expressão do Espírito Santo em mim. Então é interessante que neste lugar de intimidade, neste lugar onde eu anulo a minha carne, neste lugar onde eu tenho interesse a ir à presença de Deus, neste lugar onde Deus me cobra com o manto da assunção, neste lugar onde os demónios não podem interferir, ou neste lugar onde não ouço ruídos externos, nem ouço ruídos internos da minha alma, nesse lugar o Espírito Santo, Ele intercede por mim. Já não sou eu a falar, é Deus a falar através de mim. Já não sou eu a orar, é o Espírito Santo a orar uma oração perfeita através de mim. É o lugar da presença de Deus. Agora, para eu chegar a esse lugar da presença de Deus, eu necessito de 3 coisas fundamentais. Primeira coisa, eu necessito de criar, ou de estar, ou de promover, ou de alcançar uma atmosfera certa, o lugar da presença de Deus. A atmosfera certa é a atmosfera sem distrações. Eu preciso estar concentrado em Deus. Eu preciso estar focado em Deus. Eu preciso estar focado em Jesus. Eu preciso estar focado naquilo que Jesus está no lugar onde Jesus me está a envolver com as suas virtudes. Eu preciso estar focado nisso, a atmosfera certa. E a atmosfera certa exige algumas coisas. Primeiro, exige que eu cale ou que eu não ouça os ruídos dentro e fora de mim. Já falei nisso. A atmosfera certa exige que eu tenha uma união completa com Deus, uma união completa com Jesus. A atmosfera certa é o lugar onde nenhum demónio pode entrar, onde nenhum demónio pode trazer qualquer tipo de argumento fraudulento. Ele não pode seduzir ao engano nessa atmosfera certa. E eu já disse isso, a atmosfera certa é o lugar onde Moisés conheceu Deus na intimidade. Porquê? Porque Moisés determinou ir a esse lugar, ir ter com Deus. Então, para que haja esse manto, essa atmosfera, essa relação simbiótica com Jesus, essa harmonia com o Espírito Santo, onde o Espírito Santo ora e eu oro através dele, é necessário que haja uma atmosfera certa, uma atmosfera sem distrações. Eu, para ir a esse lugar de oração, eu preciso calar a minha mente, calar a minha alma, calar
tudo o que envolve as preocupações da vida, calar tudo isso para que eu possa estar focado em conhecer Deus, em conhecer Jesus. Segundo, é necessário ter uma posição certa. E para eu ir a esse lugar de intimidade, a posição certa é debaixo do sangue de Jesus. Debaixo do sangue de Jesus é onde está o Espírito Santo. O Espírito Santo é atraído ao lugar onde eu evoco o poder do sangue de Jesus. Eu tenho que relevar, eu tenho que exaltar, tenho que trazer à consciência a importância do sangue de Jesus na minha vida. Eu tenho que perceber que é por causa desse sangue que eu estou nessa atmosfera de uma ligação tão cúmplice, de uma ligação tão íntima com o próprio Jesus, só através do seu sangue. A Bíblia diz só através do seu sangue eu vou à sua presença. Só através do seu sangue eu sou atraído à sua presença. E o Espírito Santo é atraído a mim por causa do sangue de Jesus. É atraído a esse lugar de cumplicidade, a esse lugar de intimidade. Terceiro elemento para que eu possa viver esse manto de unção, de intercessão, de oração, onde o Espírito Santo, ele fala através de mim e eu falo por ele, ele usa-me para orar e ele fala as suas palavras através da minha boca. É necessário que eu tenha uma disposição certa para estar nessa relação com Deus, nesse tempo de intimidade com Deus, mas acima de tudo para que eu possa ouvir Deus. De facto, uma das coisas que Deus pretendeu sempre do homem ao longo da história da humanidade é que o homem o pudesse ouvir, que o homem o quisesse ouvir. Há várias referências na Bíblia acerca do facto de ouvir Deus e as vantagens, os privilégios, os benefícios de ouvir Deus. E Deus sempre advertiu o homem que seria importante que o homem o ouvisse. E, de facto, hoje em dia, as grandes calamidades, as grandes dificuldades no ser humano, a desumanização do próprio ser humano, dá-se pelo facto de ele não querer ouvir Deus, de ele não querer ouvir o que Deus tem para dizer. Então é necessário, para que eu possa estar na sua presença, nesse lugar de intimidade, é necessário que eu tenha uma disposição para o ouvir. Deus sempre teve interesse em que o homem o ouvisse, porque traz benefícios ao próprio homem, e quando eu ouço, eu estou em sintonia certa com o próprio Deus, sintonizado com a voz e com o coração de Deus. O coração de Deus reflete-se no meu coração ou no meu espírito e dessa forma, quando o coração de Deus se reflete no meu espírito, eu sou tomado pelo Espírito Santo e Deus falará através de mim com gemidos inexprimíveis. É tal texto de Coríntios que Paulo fala que o Espírito Santo nos ajuda, o Espírito Santo nos ajuda. Ou seja, quando eu tiver que levar alguma coisa, uma mesa grande, eu preciso de carregar, segurar a mesa numa extremidade e outra pessoa precisa de segurar a mesa na outra extremidade para que possamos conjuntamente transportar essa mesa. É assim que o Espírito Santo faz. Ele carrega a minha vida numa extremidade e eu carrego na outra e juntos nós, fazendo um trabalho harmonioso, tendo uma cooperação, o Espírito Santo e eu o Espírito Santo, neste tempo de intimidade, neste tempo de oração, o Espírito Santo me ajuda a carregar a minha vida com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo me ajuda a carregar este tempo de oração com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo me ajuda a suportar as adversidades com gemidos inexprimíveis. Então há uma ligação, uma cumplicidade, uma ligação muito íntima entre o Espírito Santo e eu o Espírito Santo, quando Deus revela no lugar íntimo, no lugar secreto, o seu coração, e o seu coração se revela, as virtudes de Jesus se revelam a mim, o sangue de Jesus cobre esse lugar e o Espírito Santo é atraído e ele vem para me ajudar com os gemidos inexprimíveis a fazer uma oração que o diabo não entende, é uma oração perfeita porque só Deus entende. Este ambiente irá gerar milagres. Quando eu sair desse lugar, com certeza que a atmosfera, que o manto, essa capa da oração, essa capa da intercessão, essa capa da intimidade, ela está a envolver-me completamente, a circunscrever a minha vida, a minha personalidade. E Deus vai agir através da minha vida em favor dos outros. Através da ação do Espírito Santo, eu posso gerar coisas sobrenaturais. Então, é importante nós orarmos à distância para alcançarmos territórios, cidades, famílias, perdidos, mudarmos circunstâncias. É importante eu orar por pessoas próximas, orando por elas, impondo as mãos para que elas sejam curadas, para que elas aceitem Jesus como Salvador, para que elas sejam libertas de demónios. Mas é importante também eu usar essa capa que pode ser estendida aos outros, no sentido de as confortar, libertar, consolar e trazer essa atmosfera à vida das outras pessoas. Mas isso tudo só é possível se eu passar tempo de intimidade com Deus. Isto tudo só é possível quando eu tenho um interesse
em que o Espírito Santo, em que Jesus se misture comigo e eu com Jesus, no lugar onde o sangue dele é derramado, para que o Espírito Santo seja atraído e ele possa tomar a minha vida. E já não sou mais eu, a minha carne é anulada, as vozes externas e internas são anuladas, os demónios estão paralisados de poder entrar nesse lugar, eles não conseguem, e a minha vida vai refletir o conhecimento de Deus, as virtudes de Jesus, a glória de Deus, e isso pode ser estendido aos outros, quando eu orar em intercessão por eles, de forma a que eles possam receber a mesma unção, o mesmo movimento do Espírito Santo na minha vida. Através da ação do Espírito Santo, eu vou desenvolver, eu vou gerar coisas sobrenaturais. Quando eu oro, e vou terminar, quando eu oro, o que é que pode acontecer mais? Quando eu oro, o que é que vai acontecer? Nós já vimos que eu posso consolar os outros, libertar os outros, livrar os outros, livrar-me a mim mesmo, consolar-me a mim mesmo através dessa unção. Já vimos que eu posso alcançar territórios, cidades, famílias, mudar circunstâncias. Já vimos que eu posso estar na presença de Deus e ser envolvido pelo caráter de Jesus, por essa atmosfera do Espírito Santo. Mas o que é que pode acontecer mais? Quando eu oro, eu protejo a minha vida e protejo a vida das outras pessoas. Protejo do quê? Daquilo que nós temos falado. O Paulo diz, em pantiqueiro, orando em todo o tempo, com toda a oração, com toda a súplica por todos os santos. Ou seja, em cada momento disponível eu posso orar, eu oro. Eu oro no sentido de estabelecer na minha vida a plenitude da armadura de Deus. Então eu vou orar no sentido de me proteger a mim contra as astutas ciladas do diabo, contra o pecado, contra as fragilidades que a alma tende a desenvolver, contra os esquemas surreptícios do diabo, contra o engano, contra a sedução, contra os sofismas, contra os pensamentos iníquos e perversos que tendem a invadir a minha mente, contra as flechas inflamadas do maligno. Quando eu oro, eu estabeleço aqui uma relação com Deus para poder proteger a minha vida e a vida das outras pessoas. A oração não é apenas um momento divertido, um momento disciplinado. A oração é mais do que isso, é uma questão de sobrevivência da nossa própria vida e da vida dos outros. Quando eu oro, eu posso alcançar os perdidos. Aliás, o primeiro evangelismo, a primeira fase do evangelismo inicia-se quando eu oro pelos perdidos. E quando eu oro pelos perdidos, eu posso libertar os cativos das amarras do diabo. Quando eu oro, eu anulo as artimanhas do diabo e as suas armas. Quando eu oro, eu partilho a minha vida e alcanço os outros, e alcanço os perdidos, e alcanço as pessoas que estão em dificuldade, e alcanço aqueles que estão a passar por situações muito complicadas. Quando eu oro, eu trago a vida de Deus à minha vida, e essa vida de Deus na minha vida pode fluir para as outras pessoas. Como eu vos disse, eu não estou aqui para transmitir ideias sobre a oração, a forma técnica, a forma disciplinada, os métodos de oração, os conceitos de oração. Cada um estabelece o que pretender na sua vida com o conhecimento que tem, a experiência que tem. Eu apenas quero lançar este desafio que Paulo lançou, em pantiqueiro. Sempre que eu tenho um momento disponível, sempre que eu tenho um momento que me permita orar com todo o tipo de oração, com um tipo de oração, eu vou fazê-lo. Para quê? Para proteger a minha vida e proteger a vida dos outros, para abençoar a minha vida e abençoar a vida dos outros, para desenvolver este dom e desenvolver a vida dos outros em fé, levantar a vida dos outros em fé, mas também eu oro para ter esta intimidade com Jesus, esta relação com Jesus, onde a minha vida e a dele se misturam, e essa vida possa ser transmitida aos outros, mas eu oro para que a minha vida possa fluir segundo a vontade de Deus e essa unção possa alcançar também as outras pessoas, sejam eles os perdidos, sejam eles os necessitados, sejam eles pessoas que estão a passar por momentos muito complicados. Eu oro, acima de tudo, para cumprir aquilo que o apóstolo Paulo nos adverte a fazer. Orar em todo o tempo, com toda a oração, com toda a súplica, por todos os santos. Em pantiqueiro. Esta foi a última lição sobre a armadura de Deus. Claro que gostava de explanar isto com mais tempo, trazendo alguns pormenores que não trouxe hoje, desenvolvendo a ideia de quem é o nosso inimigo, que não o fiz. Seria muito interessante fazê-lo, mas ficará para uma próxima oportunidade. Eu trouxe ideias simples, conceitos simples, que possam ser entendíveis por todos, mas mais no sentido de desafiar os irmãos, a dar importância ao revestimento da armadura de Deus na vossa vida.
na plenitude e ficar firmes. Nós estamos a passar por um momento muito conturbado da história da humanidade. Eu creio muito que Deus nos está a ensinar com isto. Deus está a esmagar pessoas, está a permitir que pessoas sejam esmagadas, sejam muito assoladas por tanta coisa, para que nós possamos ressurgir de outra forma, ver um cristianismo prático, efetivo, eficaz, um cristianismo poderoso, um cristianismo que alcança os outros, um cristianismo que traz uma revelação do Espírito Santo a esta geração. Então a armadura de Deus nos possibilita isso, trazer uma revelação do Espírito Santo para esta geração, nos permite desenvolver tudo o que é possível em todo o tempo, no dia mau, para que nós possamos determinar, vencer esta batalha. Então eu quero deixar aqui um agradecimento, perdoem-me se alguma coisa não foi esclarecida, perdoem-me se eu não consegui explicar da melhor forma alguma questão, ficará para a próxima. Obrigado pela vossa atenção, obrigado porque estão a acompanhar estas lições ao longo destas semanas. Eu quero encorajar a sua vida, quero encorajar muito a sua vida. Não desista de Jesus, não desista do propósito que Ele tem para a sua vida, não desista de ficar firme no dia mau, não desista de lutar contra as astutas ciladas do diabo, não desista de perceber que tem que se revestir de toda a armadura de Deus, não desista de cumprir o propósito que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo para si. Não desista de estabelecer nesta terra o cumprimento desse propósito na sua vida. Que Deus o abençoe. Mais uma vez eu fico grato por esta oportunidade. Até à próxima. Obrigado, Pastor Quingião, por todo o ensino que trouxeste a todos nós. E para a semana, nós à sexta-feira vamos ter uma Worship Night através aqui do nosso canal do YouTube. Então todos vocês estão convidados a estarmos juntos para louvarmos ao nosso Deus. Contamos ver-te por lá. Deus te abençoe.